Das montanhas mais altas do mundo ao Oceano Pacífico, estende-se uma enorme planície repleta de campos de trigo, milho e algodão. Estamos na China, ao sul do Rio Amarelo, na província de Henan. A prefeitura de Changykiu tem hoje cerca de 8 milhões de habitantes. Situada em uma encruzilhada de estradas, foi a primeira capital da dinastia Shang em 1600 a.C. Sua parte antiga, cercada por uma muralha do século XVI, com seu fosso, é um dos 100 centros históricos melhor preservados da China. Dentro dessas muralhas encontramos a agora centenária Missão Católica. Assim, pois, desde 1924, Changykiu está unida à história e ao presente da família agostiniana Recoleta. A missão foi o ápice de um sonho cultivado por 3 séculos. Presente nas Filipinas, desde 1606, os agostinianos recoletos sempre tiveram em vista o Japão e a China como desejados campos de missão. A aventura japonesa durou apenas 9 anos, entre 1623 e 1632. Com a perseguição implacável dos governantes, houve uma multidão de mártires, religiosos e leigos, espanhóis e japoneses. Após a execução dos missionários, os recoletos já não mais puderam voltar. A missão chinesa passou por diversas provações, mas perdura até hoje. Em fevereiro de 1924, chegou a Changykiu o agostiniano recoleto Xavier Ochoa, preparando o caminho para os demais missionários. Descreveu assim o lugar. Tudo aqui é plano. Para a gente é impossível imaginar como seria uma montanha. Poucas partes estarão em toda a China tão bem comunicadas. São necessárias apenas 26 horas de trem para ir a Xangai. O campo é a única fonte de renda. Tudo é terreno de cultivo, até a menor porção de terra é lavrada para alimentar a gigantesca população. A missão confiada pela Igreja aos agostinianos recoletos tem 8.000 km², semelhante a 1,5 vezes o Distrito Federal. Dos seus 2,5 milhões de habitantes, apenas 700 eram cristãos. Em 15 anos, os missionários multiplicam esse número por 12. O clima é continental. Os invernos são muito rigorosos, como uma temperatura média de 5 graus abaixo de zero em janeiro. No entanto, no verão, o calor é insuportável. Xavier Ochoa deixou registrado. Dizem que o termômetro atinge até 43 graus na sombra. Normalmente, sobe para 39 ou 40. Com esse calor, é impossível ficar em casa.
Nas 3 décadas seguintes, 26 recoletos espanhóis foram enviados para Changuiquil, bem como 5 religiosas espanholas e 3 filipinas. Seu primeiro desafio era cultural: falar a língua chinesa, entender os costumes mediante um difícil processo de enculturação. A abertura da missão implicou com uma grande atividade de construção. Um pouco mais de 10 anos, os missionários semearam um território de igrejas, residências, escolas, um seminário, um centro de formação catequética, um dispensário médico e um lar para meninas abandonadas. Este projeto, denominado Santa Infância, salvou a vida e possibilitou um futuro digno para dezenas de meninas. Foi uma das primeiras transformações sociais que os missionários buscaram realizar. Xavier Ochoa explica por quê. É assustador e de partir o coração que, quando nascem as meninas, são abandonadas na rua ou jogadas em lugares mais afastados, onde servirão de comida aos corvos, cães ou animais selvagens. Na Santa Infância, as meninas abandonadas por suas famílias eram alfabetizadas, recebiam formação integral e adquiriam as habilidades necessárias para viver com dignidade. Muitos foram a causa da mudança social e não poucas se tornaram evangelizadoras de seus compatriotas, após solicitarem unir-se à nova congregação de catequistas de Cristo Rei, fundada pelos missionários. Os meninos tampouco tinham um futuro promissor. Para muitos, seu único modo de sobreviver era a ladroagem, ou pior ainda, as gangues, muito violentas e em guerra pelo controle do território. Assim contava outro missionário, Luiz Lorente. Quem dispõe de 8 ou 10 filhos, e ainda que não sejam mais que 5 ou 6, não necessita preocupar-se de nada, como não seja mais que exigir a todos conta do que foi roubado ao fim de cada dia. Outro campo de ação de grande impacto na missão foi a assistência sanitária. O agostiniano recoleto Pedro Colomo era médico e, com a ajuda das catequistas de Cristo Rei, pôs em marcha um dispensário médico gratuito para todos que não tivessem recursos. Ele projetou e executou uma vacinação em massa, 20 anos antes de que vacinar fosse comum no mundo. Além disso, receitou antimaláricos e analgésico e evitou centenas de mortes diante das recorrentes epidemias de cólera e outras doenças infecciosas. Essa terrível situação para a população de Changuiquil tem sua explicação na situação caótica da China. A primeira metade do século XX foi terrível, uma longa guerra civil por etapas, após a queda do último imperador, uma guerra contra o Japão com a sangrenta ocupação das tropas japonesas, a Segunda Guerra Mundial e, como ápice, o início do regime maoísta. A missão foi bombardeada e ocupada por tropas de diferentes ideologias. Os religiosos sofreram sequestros, prisões, evacuações e pressões de todo tipo. Arbitrou-se um bloqueio econômico internacional e se cancelaram as comunicações com o exterior, o que fez faltarem os recursos mais elementares. Essa situação irrespirável não deteve, no entanto, o crescimento da Igreja.
O esforço, o trabalho e, de maneira especial, o testemunho de vida, acolhimento, bondade, generosidade e entrega dos missionários atraíram muitos novos cristãos, o que se traduziu em um crescimento sustentado, até configurar uma igreja local firme e consistente. Aquela pequena missão de religiosos estrangeiros tornou-se uma diocese com todas as suas estruturas: seminário, vida consagrada masculina e feminina, catequistas, obras sociais. O número de cristãos aproximou-se dos 10.000. As vocações chinesas somaram 17 religiosos, agostinianos recoletos e 22 catequistas de Cristo Rei. Só a falta de recursos impediu que os números fossem maiores. A missão é descrita da seguinte maneira pelo recoleto Lucas Wang. Nesse tempo, aqui faltavam muitas coisas para comer. E os missionários se deslocavam de joelho para pedir ao Senhor que remediasse essa necessidade. E logo aparecia gente para trazer arroz, comida e de tudo, para que não faltassem nem aos religiosos e nem às religiosas. Alguns exemplos corroboram com aquelas comunidades missionárias de religiosos e religiosas eram formadas por pessoas comprometidas, boas, íntegres e de fé inabalável. Esse caráter foi providencial para o sucesso da missão. Mariano Gazipio chegou à China ainda muito jovem. Era o seu primeiro destino. Seu apostolado incansável, sua oração intensa e seu esforço no contato com as pessoas o tornaram especialmente estimado. Era o missionário que melhor dominava o mandarim. Foi professor de catequistas e coordenou os seus irmãos religiosos em momentos especialmente extensos. Após sua expulsão da China, foi formador de futuros missionários e acompanhante espiritual de gerações de religiosos. Está em processo de ser declarado santo. Esperança Ayerbe também está em processo de canonização. Era monja de clausura, mas atendeu ao chamado do bispo Xavier Ochoa para educar as meninas da Santa Infância e promover a vida religiosa feminina em Changuiquiu. Co-fundadora das missionárias agostinianas recoletas, entregou-se sem reservas ao povo chinês e foi a viva encarnação de uma vocação contemplativa e missionária no carisma agostiniano recoleto. Com fama de santidade, Venâncio Martinez foi um homem especialmente bondoso e alegre. Foi professor no seminário e impulsionador do apostolado laico. Mas seu papel mais comprometido foi atender aos excluídos e oferecer refúgio e segurança às pessoas frente às quadrilhas e às tropas invasoras. Com isso, evitou muitas tragédias. Um ano após se oferecer vítima ao amor misericordioso, morreu na missão em 1944, sofrendo intensas febres. Xavier Ochoa, o primeiro recoleto a pisar em Changuiquiu, também foi o seu primeiro prelado e bispo, de janeiro de 1929 a dezembro de 1947. Depois, e após um período de vacância de quase 2 anos, o seguinte bispo foi Arturo Quintanilha. No momento em que toma posse, no entanto, os desentendimentos com as autoridades já sinalizavam o início do fim. Em 1949, o regime maoísta é imposto.
Os missionários e missionárias são apontados como inimigos da nova pátria. Vários passaram pela prisão, como Luiz Aguirre, que conta como viveu a Semana Santa de 1951. Proibiram-me e obrigaram-me a não sair da missão sem permissão. Foi assim que fiquei um ano preso e mandaram-me informar de todas as pessoas que iam à missão. Eles me colocaram na prisão sem me dizer o porquê. Me prenderam e me mantiveram quase um mês na prisão. Era terrível. Todos os dias tiravam pessoas para matar. Todos os dias, 5 ou 6. As pessoas estavam cientes do que estava acontecendo e eu também. No começo, não davam permissão para nada, mas depois davam permissão para ir ao banheiro. Todos os presos devíamos pedir permissão para nos coçar, para dar meia volta. Fui preso no domingo de Ramos à noite, então a Semana Santa foi algo fora do comum para mim. A paixão do Senhor me ajudou a passar aquela Semana Santa, com resignação e até com alegria. Sim, com alegria. Na prisão sofri muito. Quando saí da prisão, pesava 35 quilos. Os 2 últimos recoletos espanhóis foram expulsos da China em 30 de agosto de 1952. A confusão foi total. Os seminaristas professores foram retirados da missão, primeiro para Hong Kong e depois para a Espanha. Os outros seminaristas voltaram para suas casas. As catequistas de Cristo Rei são obrigadas a voltar para suas famílias, sendo dispensadas dos votos. Os sacerdotes recoletos chineses eram controlados, presos, interrogados e enviados para campos de reeducação política e de trabalhos forçados. 5 dos religiosos chineses e um dos seminaristas morreram em circunstâncias terríveis e a família agostiniana recoleta os considera autênticos mártires pelos sofrimentos que enfrentaram por sua fé e seu amor ao modo de vida agostiniana recoleta. A pressão do governo sobre o que restou da diocese de Changuikil
continuou em maior ou menor grau conforme as épocas, mas sem trégua. Entre 1966 e 1976, durante a Revolução Cultural, foram os anos mais difíceis. O objetivo era remover todos os vestígios do passado não comunista da China. O agostiniano recoleto Nicolau Xi o descreveu assim: Foi como um furacão violento que devastou toda a estrutura da igreja. Todas as atividades religiosas ficaram paralisadas. A prisão, a vigilância e o desprezo público não atingiram seu objetivo. Os católicos caminhavam longas distâncias para assistir à missa em casas particulares. Os sacerdotes conseguiam de 1000 maneiras confidenciais evangelizar, administrar sacramentos e visitar os fiéis. As famílias se reuniam para rezar e cada cristão se tornava um missionário. Essa igreja das catacumbas conseguiu entre 6.000 e 7.000 novas conversões. A morte de Mao em 1979 e a ascensão ao poder de Deng Xiaoping, um dos seus maiores adversários políticos, trouxe um certo alívio e permitiu que a igreja recuperasse espaço social e atividade pública. Os agostinianos recoletos chineses que conseguiram chegar até aqui iniciaram uma tarefa incrível, louvável, sem paralelo em qualquer outra missão recoleta. Marco Xie também foi deportado para uma localidade distante. Após 35 anos separado dos seus entes queridos, conseguiu voltar para Shangqiu em 1985, mas faleceu no ano seguinte. Lucas Wang foi preso e só pôde exercer o sacerdócio entre 1957 e 1966. Durante a Revolução Cultural sofreu calúnias, vexações, interrogatórios e vigilância. Inclusive, teve de passar por um casamento forçado como uma antiga catequista de Cristo Rei. Seus sofrimentos internos eram de uma dimensão inimaginável. Quando conseguiu resolver a situação, voltou a trabalhar como sacerdote e desfrutou finalmente da vida de comunidade até sua morte. José Li era seminarista quando Shangqiu foi fechado. Ele conseguiu cumprir sua vocação sacerdotal e ser ordenado sacerdote em 1957. Isso o levou à prisão e ao exílio até 1993. Terminada sua condenação, volta a Shangqiu para cumprir sua segunda vocação. Professa como agostiniano recoleto, morreu 8 anos depois com fama de santidade entre os cristãos. José Wang foi um evangelizador incansável. Passou mais de 20 anos na prisão, condenado e em diferentes julgamentos em 1951, 1955 e 1968. Quando libertado, servindo-se de uma biblioteca, visitava e atendia os cristãos e formava os catecúmenos. Ninguém sabe quantos quilômetros ele percorreu de bicicleta, semeando o evangelho, despistando as autoridades por sua forma exterior, frágil e humilde. Ele restaurou a vida eclesial e religiosa em Henzi, diocese vizinha de Shangqiu, da qual foi nomeado bispo em 1996. Reconstruiu a catedral que ele mesmo consagrou na presença de 20.000 fiéis em 2001. Também restaurou a vida religiosa e o clero.
Nicolau Xi é a figura mais emblemática dessa história. Seu testemunho de vida resume à perfeição os resultados daquela tarefa abnegada dos missionários recoletos na China. Entrou no seminário de Shangqiu com 12 anos, sendo ordenado sacerdote em 1948. Dotado de uma inteligência fora do comum, quando chega o turbilhão revolucionário, consegue sobreviver trabalhando na seção de oftalmologia no hospital local. Em 1957, tenta retomar as celebrações em uma das igrejas de Shangqiu e é condenado a 3 anos de trabalhos forçados em uma fábrica de tijolos. Terminada essa condenação, e após 2 anos de trabalho no hospital, em 1962, tenta retomar a celebração e é novamente condenado a 2 anos de reclusão. Cumprida essa segunda condenação, ao sair, dedica-se durante 12 anos a cuidar de sua mãe, já idosa e doente e na maior miséria. Em 1979, recebe a carta de reabilitação do governo e é designado para ser professor de inglês no ensino médio. Nas horas livres, exercia o ministério sacerdotal de maneira clandestina, mas aproveitou o cargo para seguir outra estratégia de extraordinária inteligência que mudaria tudo. Assim, ele envia uma carta em 1980 aos agostinianos recoletos em Manila, para um endereço que lembrava de cor, como um náufrago que coloca sua mensagem em uma garrafa e a joga no mar. A carta falava em tom poético de paisagens e da natureza. Ele não queria colocar os vigilantes da Revolução em alerta, escrevendo outros dados, mas seu cargo de professor de língua estrangeira era um bom álibi para a tentativa e não levantaria suspeitas. Os agostinianos recoletos souberam interpretar a carta e descobriram que permaneciam religiosos na China e que a antiga missão continuava ativa. Nicolau emocionou-se ao receber uma carta como resposta, e a ordem sabe de sua existência, rezam por eles e nunca perderam a fé de voltar e entrar em contato. Inicia-se uma relação epistolar, repleta de simbolismos, dados não evidentes, carinho recíproco, mesmo em segredo. Os seminaristas chineses que haviam sido enviados para a Espanha eram agora frades estabelecidos em comunidades de Taiwan e Filipinas. Quando as fronteiras se abrem, começam a visitar suas localidades natais para se reencontrarem com seus familiares e com os religiosos em Shangqiu. O primeiro contato direto com Nicolau Xi, após 30 anos de isolamento, ocorreu em 1981. Cheguei a Pequim às 22 horas. Estava muito frio e não sabia para onde ir. E beijei o chão. Era a primeira vez que chegava à China após ter saído, durante mais de 20 anos. Cheguei à nossa missão, mas como não sabia o endereço, nem do padre Nicolau, nem da minha família, procurei um albergue, que estava muito sujo. No dia seguinte, disse a mim mesmo: tenho que procurar minha casa, minha família. Não sabes que sou teu irmão? Então ele ficou muito emocionado. Perguntava para saber o paradeiro dos padres missionários. E aconteceu que meu irmão conhecia tudo o que se referia à igreja. Sabia perfeitamente. Então, saiu Nicolau Xi e José Li, de seu respectivo povoado, para me ver, e ficamos a noite toda conversando, falando e chorando. Nicolau duvidava se já não existia a ordem dos agostinianos recoletos. A primeira vez que me viu,
achava que eu estava alucinado, que era um sonho, que não era verdade. Consegui a permissão e entrei diretamente de Manila para Pequim. Os comunistas acompanharam-me e levaram-me em um carro por sua conta. Levaram-me até minha família, ao povoado da minha irmã. Minha irmã, ao ouvir que eu estava chegando, estava trabalhando no cultivo do trigo. Não podia levantar-se de tão emocionada. Estava quase tudo igual como antes. O seminário existia. Lá vivia Frei Nicolau Chi. A igreja estava do mesmo jeito, quase sem alteração. Entrei no seminário no ano 40, em 1943. Embora não tivéssemos férias, esse ano foi especial, porque, como não tínhamos o que comer no seminário, fomos mandados para casa durante o verão. E foi a última vez que vi minha família. Em 1990, eu morava nos Estados Unidos e pude ir de férias para a China. Foi a primeira vez desde 1943 que vi minha família. Acontece que a casa onde eu morava ainda existia em 1990. Agora eu não sabia dizer. Havia muitos casebres. Vinha um monte de sobrinhos e sobrinhos netos. Não sabia dizer quantos. Pelo menos 60 pessoas. Eram a minha família, porque éramos 7 irmãos. Nicolau Chi estava feliz de reencontrarmos, após tantos anos sem saber nada da ordem. E nós também, sem termos nenhuma notícia deles. Lucas Wang explica como foi, da expectativa dos religiosos em Changyikyo, esses primeiros encontros com os agostinianos recoletos do exterior que os visitaram. Não me lembro exatamente, mas foi nos anos 80 que vieram nos visitar os recoletos de fora da China. Durante 10 anos, a polícia passou a me interrogar sobre os estrangeiros. O que faziam aqui, o que queriam saber. Eu dizia que eles só vinham ver como estávamos. Durante esses 10 anos, saía de casa às 6 da tarde e só voltava para casa às 9 ou 10 da noite, depois dos interrogatórios. Como sofri durante esses 10 anos. Nicolau Chi se aposentou como professor em 1987 e desde então se dedicou apenas ao apostolado. Como interlocutor com as autoridades, tenta e consegue a restituição dos bens da Igreja Católica. Ele já tinha em sua mente e no seu coração o renascimento da missão. Com sábia paciência e confiança absoluta em Deus, após superar dissabores e amarguras, e com seu caráter acolhedor e coerente, conseguiu ganhar muitos para a fé, refundar a vida religiosa masculina e feminina, dotar a diocese de novo clero e ganhar o respeito das autoridades. A missão viveu uma segunda primavera e Nicolau restaura a vida de comunidade, que não abandonaria até sua morte. Em 1991, após 39 anos sem pastor, é consagrado bispo da diocese e recebe as atribuições de prior com concessões especiais e mestre de noviços da Ordem dos Agostinianos Recoletos.
Quando jovem, conhecera a enorme riqueza que para a igreja local significava a presença da vida religiosa feminina. Portanto, ele não hesitava em reimplantá-la, com passos lentos, mas firmes. Teresa Wang foi uma das pioneiras deste reviver. 16岁那时候一开始毕业在上牛市那个摆摊，在那个摊就那时候去上大学，那时候去上大学。 Quando tinha 16 anos, cheguei à cidade onde Frei Nicolau era pároco. 在西安在那时候上班兼职，那时候一开始。 Todos os sábados, quando terminávamos de tomar café da manhã, eu ia de bicicleta até a paróquia para assistir à catequese e permanecíamos por lá até que todos os fiéis saíssem depois da missa de domingo. 晚上联系到那个时候，到后来没到10年毕业就到那去了。 Frei Nicolau sempre nos falava das vantagens de ser freires e começou a nos explicar como era o processo formativo. Naquele momento só sabíamos que ser freira era não se casar. Mas depois nos contava das desvantagens de se tornar religiosa e eu pensava que, embora houvesse tantas dificuldades, continuaria no empenho de me consagrar. O bispo era reticente a aceitar-nos, pois não havia quem nos formasse. Nicolau Chi merece um lugar de honra na história dos agostinianos recoletos e da Igreja Católica na China. Personifica a herança deixada com sabedoria e empenho pelos primeiros missionários, o espírito martiral da perseguição implacável, o mandato evangélico do amor aos inimigos, a confiança colocada em Deus acima de toda dificuldade, desafio ou insensatez. Eu nunca perdi a esperança, porque antes de abrir esta igreja, pus como titular o Sagrado Coração. Porque ele disse que estaria sempre conosco. Sei que esta igreja não desaparecerá. Quatro anos antes da morte, na cama de um hospital e com seu espanhol aprendido quando criança no seminário e nunca praticado por 50 anos, dizia: E obrigado também pelos padres, irmãos e irmãs da minha família de Santo Agostinho. Nicolau Chi foi um verdadeiro mestre em duas das virtudes que a Igreja Católica na China tanto necessitava: discrição e prudência. Ele sabia falar e sabia calar. Nunca desistiu de sua consciência, nem dos seus princípios. Acostumado a pressões e injustiças, seu modo de ser era sem exceção de extrema educação e respeito para com todos. Nicolau era um imã para as vocações. Hoje, cerca de 20 religiosos agostinianos recoletos e cerca de 25 missionárias agostinianas recoletas de origem chinesa devem suas vocações ao exemplo motivador e ao atrativo de vida coerente e feliz do bispo. É comovente saber que durante décadas as autoridades tentaram convencer Nicolau de que os agostinianos recoletos haviam desaparecido. Diziam-lhe que ele e todos os chineses haviam sido abandonados pelos religiosos. Mas não sucumbiu à propaganda e sua intuição ao enviar aquela carta supôs sua virada total de rumo para a missão e para os agostinianos recoletos.
A vida religiosa ainda não é oficialmente reconhecida na China. As relações entre o governo e a igreja não são fáceis nem simples. Os avanços tecnológicos e sociais não evitaram o controle exaustivo e a pressão ideológica. Novos desafios como o consumismo, o materialismo e o individualismo são agravantes, influenciado notavelmente nas novas gerações chinesas. Há também desafios internos tais como a incerteza nos processos de sucessão dos bispos, as dificuldades para a formação inicial e permanente dos religiosos, as dificuldades para manter o equilíbrio entre a vida comum e o serviço pastoral, os recursos econômicos. A missão de Shang Qiu completa 100 anos. Desde que pisaram em terras chinesas, os membros da família agostiniana Recoleta têm sido semeadores de esperança. E não faltam razões para a esperança, uma virtude tão importante quando as dificuldades se intensificam e quando o futuro precisa ser esclarecido com a firmeza da fé e a confiança nos irmãos de comunidade.